Já me trabalho há anos em terapia. Fiz constelação familiar, curso da criança interior, mas tem algo que ainda é difícil. É a recorrência do adoecer. Gripes, virose. Esse ano está muito difícil eu ficar um período bem. Meu marido fez uma alusão para mim que a doença é como um presente. Eu fico agarrada nela. O que será que falta eu fazer para eu viver sem tanto tempo acamada? Ok, é, essa é uma questão interessante, porque muitos de nós, a gente vai expressar o nosso adoecimento emocional através do adoecimento físico. E esse questionamento que você faz, ele é muito importante. Qual é o ganho que você está tendo, né? Olha que o seu marido faz a contribuição, né? De que você está ali agarrada como se fosse um presente. Eu te sugiro essa pergunta aí, nessa imagem. Qual é o seu ganho? Claro que, a hora que eu falo de ganho, porque sempre que eu faço uma pergunta assim, eu acho engraçado, porque boa parte das pessoas me respondem assim, não, mas ficar doente, eu não tenho ganho nenhum com isso, não. Tá, ok, racionalmente a gente entende que a gente não tem ganhos, mas a minha pergunta, quando eu digo isso, qual é o seu ganho ali, é a sua criança interior. Porque ó, a nossa criança interior é uma parte em nós que ela é cega. Por algum motivo geralmente de lealdade familiar, geralmente de amor a alguém do sistema, a gente vai para decisões totalmente irracionais. E aí? A sua criança interior fica agarrada a esse presente do adoecimento para quê? Qual é o ganho que você tem com isso? Eu me recordo uma vez, uma pessoa que eu atendi, que eu vou contar isso porque é algo que é bem recorrente, não vou falar nenhum detalhe da vida da pessoa, para não ser antiética. Então, eu já atendi, na verdade, me veio uma pessoa à mente, mas já atendi várias pessoas com essa característica que eu vou citar agora. Porque quando a gente nasce numa família, a gente é um bebezinho, vulnerável, indefeso, e uma das grandes necessidades que um bebezinho recém-nascido ou uma criança pequena tem é a de ser vista, de ser amada e ser cuidada. Isso tem algo até a ver com um instinto animal que nos compõe, né? Eu costumo brincar assim, o bebezinho recém-nascido, ele não sabe que se aqueles adultos que estão ali cuidando dele, por um acaso, sumirem, ele não sabe que ele não vai morrer, ele não sabe que hoje a gente vive numa sociedade que tem uma estrutura e que alguém vai cuidar dele. Não. Ele só tem lá na mente dele um instinto que fala assim, eu preciso muito desses adultos, cuidem de mim, senão eu vou morrer. Então, esse instinto lá no bebezinho leva ele a esse movimento de precisar muito que os adultos olhem para ele e cuidem dele. Então, quando esse bebezinho nasceu numa família disfuncional, ou seja, papai e mamãe têm lá um certo adoecimento, e papai e mamãe não conseguem dar esse olhar para esse bebezinho se sentir, estou seguro, vou ser cuidado, não vou morrer. Então, esse bebezinho, a mente dele vai disponibilizar para ele o que na psicologia a gente chama de mecanismos de defesa. Um recurso para ele sobreviver. Então, é muito comum o primeiro filho desenvolver um mecanismo de defesa ou
Um outro nome muito comumente utilizado é uma máscara. Então, esse bebezinho, ele passa a vivenciar uma máscara. Geralmente, o filho mais velho, ele vai utilizar a máscara do bonzinho, o responsável, o que faz tudo da melhor maneira possível. Aí, quando vem o segundo filho, esse segundo filho também é um bebezinho recém-nascido e ele também tem lá no cérebro dele um instinto de sobrevivência que fala: esses adultos precisam olhar de mim, cuidar de mim, gostar de mim, porque senão eu vou morrer. Então, esse bebezinho também, ali naquela família disfuncional, a mente dele também vai disponibilizar para ele um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Bom, não vai dar mais para usar a máscara do responsável, do certinho, do bonzinho, porque senão esse segundo filho vai morrer à míngua. Ele não vai ter o olhar do papai e da mamãe, porque o primeiro já tem, por conta de ser assim, desempenhar esse papel. Então, geralmente, o segundo filho, ele vai desempenhar o papel na vida dele, ou seja, usar a máscara do rebelde. Do rebelde sem causa, o que faz tudo de errado para chamar atenção. A mãe tem um vaso lindo que ela tá no maior amor daquele vaso, custou um dinheirão. Aí a mãe fala: não brinca perto do meu vaso, não pode quebrar o meu vaso. Onde que ele vai brincar, esse segundo filho? Bem lá perto do vaso, e em certo momento ele, puf, por querer ou sem querer, mas assim ele recebe o olhar. A mãe vai ver, o pai vai ver. Tudo bem que um olhar adoecido. O primeiro filho também recebe um olhar adoecido, porque ele não pode ser autêntico, ele tem que ser o certinho, o responsável, o que dá conta de tudo. O segundo filho, então, é o rebelde. Geralmente vai se envolver com drogas ou comportamentos mais tóxicos, tá? É muito normal. Agora, o terceiro filho aí, na resposta ali que eu estava, por isso é onde eu queria chegar. Geralmente o terceiro filho, que quando nasce também é um bebezinho, precisa do olhar dos adultos, porque ele acha que ele vai morrer se não tiver. Então, esse bebezinho também, a mente dele vai disponibilizar um mecanismo de sobrevivência, uma máscara. Não vai ser a máscara do responsável, do bonzinho, nem do rebelde, porque senão ele morre à míngua, à sombra dos outros. Então, a mente dele, muito sabiamente, vai disponibilizar a máscara do doentinho. É muito comum a pessoa que usou uma vida inteira a máscara do doentinho chegar para mim ali no processo de terapia ou numa constelação e falar: ai, eu lembro. Quando eu ficava doente, eu era criança, minha mãe nunca tinha tempo para mim, mas aí, a hora que eu ficava doente, minha mãe fazia sopa para mim, a minha mãe ficava a noite inteira me vigiando para ver se eu estava com febre, ou eu ia para a cama da minha mãe e do meu pai, ficava lá. Não sei se você é a terceira filha, tá? Que eu falei só teoricamente, pode acontecer de em algum outro lugar, né? Às vezes o primeiro filho, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, etc. Mas eu quis exemplificar aqui o quanto que, sim, a nossa criança interior pode ter ganhos em ficar doente. Agora, como você já fez o curso da criança interior, olha para esses ganhos e começa a trabalhar aí na relação do seu adulto com a sua criança. Isso a gente pode ter a mamãe de outra maneira. A gente pode ter a atenção, sei lá, do marido de outras maneiras. O seu adulto tem que ir lá, ó, e com o passar do tempo, convencer a sua criança. Ok? Agora, falei aqui da parte psicológica. É interessante você também ter a consciência da parte fisiológica. Por quê?
Muito provavelmente, aí não é a minha área, tá, gente? Eu só vou pontuar aqui para a gente não achar que a gente é uma coisa só. Mas, muito provavelmente, você tem na sua genética algum gene predisponível para esse tipo de adoecimento, tá? Então, a gente cuida da parte psicológica, a gente cuida da parte fisiológica, mas sempre tendo a consciência de que o corpo, o fisiológico, também nos compõe, tá? Então, cuidando do psicológico e do sistêmico familiar, das lealdades, melhora muito. Mas, quando a gente tem o traço na genética, a gente precisa entender que faz parte, e aí, inclusive, trabalhar a aceitação, tá?